Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte. Já fui ali, fiz uma merenda, né? Para a gente aguentar aqui o tranco, né? O segundo round, a segunda parte desse tópico que a gente estava falando, saúde. Deixa eu tomar aqui um suco de maracujá, que é muito bom, pessoal. Foi ontem eu tomei esse suco aqui, pessoal. Nossa, eu apaguei na cama, né? Ele dá uma relaxada legal. Então, vamos continuar o nosso tópico de hoje, que eu falei aí a primeira parte, né? Que foi o que é esperança espiritual. Porque a nossa esperança não só está nessa realidade aqui. Por quê? É uma pergunta, né? A gente respondeu porque a, é, ele fala que a esperança, ela como é que se diz? É o combustível da vida. Não, de que vida? Da vida da alma, pessoal. Ela é o combustível da vida da alma. Então, por que a nossa esperança não só está aqui nessa realidade? Porque a nossa vida também não só está aqui nessa realidade, pessoal. A nossa vida está em outra dimensão também, que não é só essa material. Esse é o problema. Eu vi até de algum dizendo que era espiritualista, né? Era coach, né? Que era espiritualista. Eu vi aí falando sobre isso, né? Colocando pensamento só que nessa realidade aqui, pessoal. Não é. Sua vida da alma não é só para essa realidade. A gente, o seu espírito veio para aqui para experimentar temporariamente essa realidade que a gente chama de uma realidade humana, física. Mas você não é esse corpo, né? Você é a consciência, é o espírito que está experimentando essa realidade. Então, quando esse espírito, a alma, alguém vem, mata essa conexão com o seu Deus na sua consciência, faz você se separar da comunhão com a espiritualidade, ele mata você, mata Deus que está dentro de você. Porque Deus está dentro de você, pessoal. Então, o inimigo, ele sabe disso. Então, ele quer matar, tirar sua consciência dessa conexão com seu Deus. É por isso que ele não quer que as pessoas... Isso aconteceu lá com Adão e com Eva, não foi? Ele matou ali espiritualmente, tirou a conexão de Adão e Eva com o Criador, com Deus, né? Então, ele tirou esse relacionamento espiritual, né? Adão ficou vivendo aqui, sempre buscando a conexão. Tem até um livro de Adão e Eva aí, né? Tem um livro de Adão e Eva, o qual eles ficam tentando buscar essa conexão com Deus, entende? Depois da desconexão dele que aconteceu lá. Entende, pessoal? Então, a gente, a humanidade está buscando essa conexão, porque a gente se desconectou. Então, por isso que a Matrix não quer que você desperte, porque o despertar leva você a perceber o Deus que existe dentro de você. Essa força, essa energia, você começa, então, traz esperança, traz essa conexão, dá uma esperança a você. Ele não quer isso, tá? Então, a gente parou, foi aonde? Foi que quem perdeu a capacidade de sonhar, viu o desejo da felicidade confundir-se com uma utopia.
Então, pessoal, as pessoas, como é que se diz? Vai pensar que essa felicidade no mundo vindouro, em Deus, é uma utopia. Isso aí é uma coisa da sua cabeça, é da sua. Vamos falar isso, pessoal. E tem falado isso aí nas redes sociais. Que nada, não, rapaz, Jesus não vai voltar, não. Essa é conversa aí, rapaz, isso é coisa da sua cabeça, tá? É isso que vão falar. Aí ele fala: a esperança verdadeira vinda de Deus é uma atitude muito realista que não tem medo de dar situações seu verdadeiro nome e tem sempre Deus como o fator principal. Então, ele diz que a esperança, que não é essa esperança só nessa realidade, a esperança verdadeira é vinda de Deus. Então, essa esperança é a fé, é vinda de Deus para a gente ter essa atitude muito realista de que não tem medo de dar situações. Seu verdadeiro nome é ter sempre Deus como fator principal. Você tem que ter. Nosso fator principal é alcançar esse Deus, essa fonte, pessoal. Esse é o nosso fator principal. Não ter medo de rever as próprias posições e mudar o que deve ser mudado. Então, uma pessoa que tem essa verdadeira esperança, né? Ele é assim. Ele tem a força de Deus que não tem medo e pode rever qualquer situações, pode ser mudada. Ele pode mudar com a ajuda desse Deus. Entende, pessoal? É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, que mais aqui? Ele fala, a confiança em Deus nos faz esperar ativamente. Então, a gente vai esperar, mas ele não espera pacífica, é ativamente. Enquanto aguardamos, podemos abrir nosso coração para a reciprocidade no amor. Então, a gente vai abrir esse coração para a reciprocidade no amor e a gente vai trabalhar a espiritualidade. A gente vai fazer a boa obra aqui. Então, a gente vai ter essa confiança em Deus, esperar em Deus, mas ativamente, fazendo a obra. Não esperar, dizer, estou esperando em Deus, eu não vou fazer bem nenhum, não vou fazer nada, eu vou esperar em Deus. Não, pessoal. Porque quando a pessoa que confia, tem esperança e espera em Deus, ela é ativa. Ela está fazendo a obra, ela está fazendo justiça, está fazendo bem, pessoal. Entende? É isso. A pessoa pensa que esperar em Deus é esperar. Ah, não vou fazer mais nada, não, só vou ficar aqui esperando. Não, você vai ter que ser ativo, você vai ter que mostrar agora as boas obras, mostrar a justiça de Deus, fazer o bem às pessoas. Você vai ser uma pessoa ativa. Então, todos aqueles que esperavam no Senhor, tinham a conexão com esse Deus, pessoal, ele estava trabalhando. Foi por isso que Cristo, meu Pai, trabalha e eu trabalho também. Entende? Eu estou fazendo o trabalho de fazer o bem às outras pessoas, curarem, libertarem, salvarem, dar esperança a ela, dar uma palavra de esperança. Então, você está trabalhando, a gente tem que trabalhar. A gente está, quanto está esperando em Deus, nessa consciência, a gente está sendo ativo, fazendo a obra, está falando da espiritualidade, entende? Para que o quê? Podemos abrir o nosso coração para a reciprocidade no amor, direcionando sempre nosso pensamento e sentimento, ações no sentido da bondade. Então, quando a gente tem essa conexão, nosso coração está aberto para a espiritualidade, a gente, nosso pensamento e sentimento vai ser direcionado no sentido da bondade, de fazer o bem. Então, a gente vai trabalhar, pessoal. Por exemplo, aqui, olha quanto trabalho eu estou fazendo de gravar quantos vídeos para fazer despertar você entrar nessa conexão com esse Deus, nessa bondade. Agora,
As pessoas que estão fazendo ao contrário aí, estão fazendo tirar sua fé. Ele quer fazer você ficar estagnado, não ativo. Ele quer parar você. Eles já estão parados e aí quer parar você também a fé. Trabalho de espírito maligno, pessoal. Isso é uma malignidade, entende? Então, vai usar a sua intelectualidade, mas o que é a intelectualidade? Sem a conexão do coração, sem a conexão com a espiritualidade. Então, os espíritos estão usando a intelectualidade dessas pessoas para fazer isso, pessoal. E tem desviado muita gente, viu? Aí ele fala: bondade envolve paciência, tolerância, amorosidade, implica escolhermos sempre além de nós mesmos, exercitarmos empatia. Significa expressar gratidão pelo que somos e temos no presente, despertando o melhor de nós mesmos no futuro. Então, uma pessoa que está assim, pessoal, com esperança, conectado com a espiritualidade, ela tem paciência, tolerância. Essas são como é que se diz? O fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito Santo. Amorosidade. Então, elas vão dar esses frutos, né? Implica sempre além de nós mesmos. Então, exercita a empatia. Então, é uma pessoa que tem empatia. Significa expressar gratidão pelo que somos. Então, ele vai agradecer. Obrigado pelo que somos. E termos no presente despertando o melhor mesmo de nós mesmo no futuro. Então, estamos despertando o melhor de nós para o nosso futuro, pessoal. É o trabalho da espiritualidade. A gente tem que fazer. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Aí ele fala, como é que se diz? Ele fala que as pessoas passam a sentir desesperançada. Então, pessoas que sentem desesperançada, pessoal, algumas, inclusive, acabam entrando em desesperança porque não conhecem nada mais além dessa realidade. Então, qual é a minha pergunta? Por que a nossa esperança não só está nessa realidade? Porque você vai cair na desesperança, pessoal. Pelas coisas que vai acontecer aqui, você vai cair na desesperança. Isso é que vai acontecer. Espera aí, pessoal. Um momento. Vamos continuar aqui, porque o negócio não está bem aqui tomando vitamina C, né, pessoal? Para manter, para não espirrar, tossir, mas mesmo assim ainda dá uma espirradinha aqui, né, pessoal? A gente espirra. Você vê? E eu tomo a vitamina C, tomo tudo já para não acontecer isso, né, pessoal? Para manter o físico aqui bem, né? Aí ele fala, então, qual é a minha pergunta, pessoal? Por que a nossa esperança não só está nessa realidade? Por quê? Porque se você só tem esperança nessa realidade, você vai cair na desesperança. É o autônimo, né? O contrário de esperança. Você vai cair na desesperança. Se você só ficar... porque se você não conhece nada mais além dessa realidade. Então, você tem a fé que só tem essa realidade. Então, você vai cair na desesperança. Por isso que a gente não tem que ter só essa fé nessa realidade. Aí ele fala, nossas solicitações da vida procura sempre o caminho mais fácil. O chamado atalho sempre deixa de percorrer a trilha por inteira. A partir de determinada etapa da vida, não há mais como escutar
enganado a si próprio e, portanto, entra em desesperança. Então, você vai procurar esse atalho pensando que é só essa realidade. Você vai, né? É o que acontece. Os coaches levam as pessoas a pensarem para buscar esperança, as coisas materiais. Aí ela pode alcançar. Outras não alcançam. Vai entrar na desesperança do mesmo jeito. Então, outra alcança, mas chega lá ela vê que aquilo não satisfez a alma dela, não trouxe a felicidade. Aí ela fica sentindo vazio. Tem dinheiro, tem as coisas, mas não tem o sabor da vida, não tem a alegria, a conexão da alma. Porque o que dá o sabor à vida é essa conexão com esse Deus, é a espiritualidade. Entende? Esse é o perigo desses coach estar fazendo isso, pessoal, com essas pessoas. E essas pessoas no ego, ela vai querer buscar coisas materiais que satisfaçam o desejo dela. Então, elas são atraídas por essas pessoas. E essas pessoas tiram dinheiro aí dessas pessoas, né? Essas pessoas aí, os coach aí e tal, tira dinheiro, eles aproveitam. Então, ele já está no ego, querendo satisfazer, fazendo isso para tirar dinheiro seu, porque ele só está usando intelecto, não está usando o coração. Tem que usar. Por isso que aqui nos meus vídeos, as pessoas sentem no coração. Por quê? Eu estou usando o coração também. Eu não estou só usando o intelecto. Eu estou usando aqui, trazendo um estudo de intelecto, mas eu estou usando o meu coração, que é para você sentir também. Esse é o problema desses coaches aí, dessas pessoas que ficam fazendo você só pensar nessa materialidade. Você vai cair na desesperança. É isso que ele está falando. Aí, em uma parte da vida, você vai entrar nessa desesperança. Ele fala, a angústia da desesperança não permite que essa pessoa enxergue as outras opções da vida. Então, talvez você possa estar numa desesperação, angústia, que você aí não vai mais tentar se conectar com a espiritualidade. Você entrou tanto numa desesperança, pessoal, porque você acreditou que era aquilo que ia trazer felicidade, aquele dinheiro. O coach fala, vai fazer isso, aí você vai lá, tal. Aí tem vezes umas que conseguem, outras não. E aí? Você só tá com essa esperança. Então, o meu vídeo aqui, pessoal, eu não tô só passando esperança para essa vida, a esperança maior, pessoal, da nossa conexão com a espiritualidade. E as outras coisas, como o Cristo falou, vão ser acrescentadas. Então, temos que buscar o reino de Deus, que está dentro de nós, né? Esse é meu trabalho, fazer você buscar o reino de Deus, que está dentro de você. E as outras coisas aqui vai ser acrescentada, pessoal. Entende? É isso que acontece. Aí ele fala, a esperança é uma crença espiritual, então, na possibilidade do resultado positivo relacionado com evento e circunstância da vida espiritual ou da vida social. A esperança que requer uma certa perseverança em acreditar que algo é possível, mesmo quando as indicações do contrário. Então, a gente, quando está afirmado, tem essa esperança, a gente, mesmo que a condição esteja aqui, tá tudo contrário, você não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem, mas você mantém a esperança. Você não cai. Entende? Isso é espiritualidade na veia verdadeira, né? Espiritualidade. Porque se você fica nessas dizendo esses coisas, dizendo que isso é espiritualidade, aí daqui a pouco a pessoa cai em uma depressão, cai em um negócio. Por que você caiu assim? Esperança estava em uma coisa material, passageira, tá? Aí ele fala, o sentido de crença desse sentimento, do muito significado, atributo à fé. Então, é onde a pessoa tem a estrutura, tem a fé, pessoal. Por isso que Cristo disse, se você, a fé
ninguém vai abalar você, você não cai. Aí ele fala, tem algum tipo de crença religiosa ou espiritual, faz bem à saúde. Então, se você tem uma crença, né, espiritual, religiosa, faz bem para a sua saúde, aumenta a qualidade de vida e longevidade, e até mesmo a velocidade com que se recupera das doenças. É por isso, pessoal, menos pessoas na religião aí, que não é, como é que se diz, não está ensinando a espiritualidade, as pessoas estão usando a fé dela, a espiritualidade dela, e se cura. É por isso que tem cura aí nesses grupos religiosos. Porque ela usa aquela fé, a esperança que ela tem, o Deus está dentro dela, mas ela não sabe. Mas ela usa, a consciência dela usa, e ela recebe a cura. Aí é por isso que você vê acontecer um milagre. Aí pronto, o pastor aí, tá vendo aí? Eu sou o bonzão, eu falei a palavra. Aí ele faz a campanha. Você quer ser curada? Tá vendo aqui, ó? A senhora aqui foi curada de tal. Aí bota lá o testemunho. Foi curada aqui. Venha pra campanha que você vai ser curada. Aí pronto. Aí eles aproveitam, ó, e vai descer a faca em vocês. É isso que acontece, pessoal. Tá? Mas aquele passo foi da espiritualidade da pessoa. A pessoa não sabe nem que foi a espiritualidade dela que fez aqui. Tá? Aí ele fala, pessoas de fé também são, no geral, mais felizes, otimistas. Então, pessoas que estão nessa fé, elas são mais felizes, otimistas, né? E tem mais esperança no futuro do que o restante da sociedade. Então, uma pessoa que está com a fé na espiritualidade, ela é mais feliz, ela é mais otimista, porque ela não só está esperando dessa realidade. Então, agora essa realidade está se apresentando tenebrosa. Entende? Agora você vai cair e ficar murmurando, não sei o quê. Então, isso é um sintoma de que uma pessoa não está conectada à espiritualidade. Uma pessoa que está conectada, ela diz, está tudo certo. Ela tem esperança. Não, temos esperança, não. Ela está sempre ativa, ela está sempre para alto. E as outras pessoas vão ficar olhando essa pessoa, nossa, como é que ela encontra força para ser assim? Pessoal, é a força de Deus, né? Aí ele fala, o tempo de dor, medo e incerteza é natural. Esperamos que cada um procure o caminho e lhe traga conforto, dose de confiança e chance de encontrar paz. E dos ser humano buscar ligação com o divino. Seja ele representado pela figura de Deus. Então, pessoal, é natural a gente entrar nesse desconforto aqui, nessa realidade. Cristo falou, nesse mundo você vai ter aflição. Mas se você está conectado comigo, você vai ter a minha paz. A minha paz vos dou. Isso você vai encontrar o quê? Do ser humano, a busca pela ligação com o divino, seja ela representada pela figura desse nome chamado Deus. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer, vai nos dar força. Aí ele fala, assim, a espera pode não ser afetada a diversa da vida, mas a esperança do novo. A espiritualidade e a fé ajudam a superar o limite e a dificuldade. E, mesmo no tempo, provoca aprendizagem e crescimento. A fé nos associa a Jesus Cristo, nos ajuda na hora da incerteza, em tempo de confiar a causa da vinda na mão de Deus. Sentir a sua presença, ela não abandona, caminhar conosco e termos a esperança e o amor. Então, uma pessoa que tem a fé, a espiritualidade dela, ela vai superar essas dificuldades. Né, pessoal? Ter confiança na causa da vida, na mão de Deus, que Deus está na presença, né? A presença de Deus que não abandona ela,
que está sempre com ela, tem esperança e amor, está dentro dela, ela está sentindo essa esperança, esse amor. Entende? A espiritualidade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar. Aí ele fala, a fé e a espiritualidade se fundem no coração das pessoas no meio da dificuldade. Então, é no meio da dificuldade. Então, foi por isso que a gente veio para a espiritualidade, pessoal. Porque a situação apertou, né? Todo mundo só vem para a espiritualidade ou então aceita Jesus só assim, pessoal. Você vê a igreja, as pessoas estão na igreja por causa da dificuldade que elas estão passando, elas vão para a igreja. E às vezes algumas estão sendo mortas espiritualmente, porque não estão se conectando à espiritualidade dela. Em alguns grupos, né, pessoal? Estão acontecendo isso. Mas todo mundo, pessoal, só vem para Deus, procura Deus, quando a situação aperta. A dificuldade aparece, né, pessoal? Aí acontece. Ele fala da luta e do medo provocado pela pandemia. Então, pela pandemia, e você viu quantas pessoas vieram para a espiritualidade, né? Você viu a dificuldade que foi. Então, aquela dificuldade fez com que aqueles que a espiritualidade quer se voltasse para a espiritualidade. Ele fala, mesmo aquele que não tem fé cristã, ele tem a fé humana e o poder de acreditar no homem, na ciência, no bem coletivo, na fraternidade. De algum modo, todo ser humano alimenta o coração na espiritualidade ligada à vida. Então, você viu que nesse processo que aconteceu da pandemia, mesmo aquele que não tinha fé, que não era cristão, ele acreditava que a ciência ia fazer o quê? Uma vacina, né? Que ia resolver o problema das pessoas. Acreditava no bem coletivo, ficou naquela esperança. Os pessoal faziam até o coraçãozinho, o amor, não sei o quê. As enfermeiras, os pessoal da saúde, não sei o quê, a esperança, mais um saiu vivo. Saiu vivo aqui, você viu aquela comoção toda? Então, fez com que as pessoas tivessem esse pensamento e voltassem para algo maior. Porque ela via que a qualquer momento a esperança dela poderia ir embora. Se é uma pessoa que é matéria, só estava olhando para a matéria, se ela morresse, ia embora. Ela estava vendo isso. Então, é ali que a pessoa começa a pedir a Deus, pessoal. É aí que o cidadão que ele é incrédulo, né? Que ele é o ateu, ele passa a ser crente. É nessa hora. Aí ele fala, a esperança é uma virtude dada por Deus. Então, essa esperança é colocada no nosso coração, é dada por Deus, pessoal, para que o ser humano consiga orientar-se rumo à eternidade. Então, essa esperança é para fazer a gente chegar à eternidade. É colocado, então, se você, pela pregação dessas pessoas, você deixa essa pessoa tirar essa esperança do seu coração, o que vai acontecer com você, pessoal? Você não vai chegar à eternidade. Entende, pessoal? Você entende agora? Então, essa é a esperança, é colocada por Deus, é uma virtude, né? Um sentimento que foi colocado por Deus para nos orientar rumo à eternidade. Aí ele fala, ela antecipada pela virtude da fé, ela antecipa a virtude que depois vem a fé, pessoal. E por sua parte é pré-requisito para a existência da verdadeira virtude da caridade, que é o amor. Entende? Sem esperança, acaba tudo. Acaba a sua fé, acaba o seu amor, pessoal. Então, a esperança que a gente tem na eternidade, nesse Deus, tem que estar no nosso coração. E é isso que a Matrix, o inimigo, quer matar
essa esperança que tem lá, essa virtude que Deus colocou na sua alma. Ele quer matar você, quer matar, quer destruir logo você. É isso que está fazendo. E muitos estão sendo usados para isso. Eu sinto muito, né? Aí ele fala, assim como toda virtude, a esperança é um hábito que pode ser aperfeiçoado. Então, você tem que aperfeiçoar. Deus colocou lá, você tem que trabalhar a espiritualidade e fazendo crescer essa esperança, né? Na verdade, Deus o concedeu a semente para seja cuidado e cresça por meio do trabalho do homem e sintonia com o Criador. Então, essa esperança é a semente. Então, você vê que foi lançada a semente, então você tem que ir regando, você tem que ir cultivando para que ela cresça, que é o quê? É o trabalho dessa sintonia, é o trabalho da espiritualidade com Deus. Então, o que é que vai fazer com que essa esperança cresça, pessoal? É a gente cultivar a nossa espiritualidade, trabalhar, é o que a gente está fazendo aqui. Se a gente parar, essa esperança pode morrer, pessoal. Entende agora por que o trabalho de inimigo querer parar você, de você não ouvir isso, quer fazer você endurecer o coração? É por causa disso, ele quer matar essa esperança que foi colocada, essa semente. Então, Deus colocou essa semente da esperança no seu coração e você tem que ir regando, tem que ir molhando com a água. Qual é a água que Deus deu para a gente regar? A palavra de Deus. Então você vai regando com a palavra de Deus todo dia para que essa esperança cresça. Entende agora, pessoal? Você entende agora que a esperança é uma coisa espiritual? É uma coisa, por isso que eu coloquei. O que é a esperança espiritual? É isso. É essa semente que Deus colocou lá no homem. E ele fala que, se cuidada, cresce por meio do trabalho em sintonia com Deus. Então, a sintonia é a conexão sua que você tem com esse Deus, que é o Criador. Aí ele fala, mas evidentemente tudo pode crescer também e passível de desafinhar e morrer. Então, ele pode crescer, essa esperança pode crescer e é passível de desenfiar, é o quê? E morrer. Então, ela pode morrer também, essa esperança. Então, não podemos deixar a chama se apagar, a esperança. Então, a esperança é essa chama. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo. Não deixe a chama se apagar. Trabalhe a espiritualidade. Faça o bem. Ame ao próximo. Ele estava ensinando a Timóteo isso. Tá? Aí ele fala, do mesmo modo que algum pecado pode matar a fé, então, o pecado mata a fé. Outros aniquilam a esperança e desterra da alma humana, impedindo rapidamente o homem de se voltar para Deus e crescer na vida interior. Então, vai parar o seu crescimento interior. Foi por isso que eu gravei um vídeo aqui. Aqueles que não despertarem, ele não começou esse crescimento, essa vida interior. Porque o crescimento é dado por essa esperança. Essa conexão vai fazendo você melhorar, vai fazendo você crescer, pessoal. Entende? É isso que acontece. Aí ele fala, os dois pecados que destroem a virtude da esperança são desesperança, então, é o contrário da esperança, e a presunção. Então, o quê? O egoísmo, a presunção. Então, quando a pessoa está no ego, está presunçoso, está altivo, isso vai poder matar essa esperança da sua alma. Então, não podemos. Então, tem muitas pessoas, por isso que a Matrix criou esse processo de você ser maior, de querer ser presunçoso, não de... Por isso que no reino de Deus, o maior tem que se tornar mais humilde, servir ao menor. Mas o que é que a Matrix aqui criou ao contrário? Você é maior, você é presunçoso,
é disso que sabe. Então, isso vai matar a sua esperança. Você vai entrar o quê? Na desesperança, que é o quê? Que você não tem esperança em buscar as coisas além dessa mão. Tá morto, morreu, pega para enterrar, tá? Então, o pecado, esses dois pecados, pode fazer matar essa virtude da esperança na sua alma, pessoal. E, nossa, e se matar, nossa, pessoal, só Deus para ressuscitar, tá? Só a espiritualidade aí, porque senão matou, pessoal, você está matando a alma. É uma vida, é uma semente de Deus que foi colocada lá e você destruiu a semente para ela não dar o fruto. Porque Deus colocou aquela semente para que você vá molhando, regando com a água, para que ela cresça e dê o fruto. Não é assim que os que plantam uma árvore que para dar o fruto, ela espera o fruto? É assim que Deus fez com a gente. Esperando que você crescesse e desse o fruto de bondade, de fazer o bem à pessoa, sabe? Tivesse esperança. É isso que Deus queria. Mas se você mata, já foi. Aí só outra semente, tá? Aí só Deus para dar essa esperança. Aí, o que é que a Bíblia fala? Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa esperança, pessoal? Nossa, a Bíblia fala demais. Porque nossa esperança não só está aqui nessa realidade. A Bíblia também, será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler. Salmo 33, versículo 20 e 22. Vamos ler aqui, pessoal. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então, olha o que o salmista, a Bíblia fala. Então, o que o salmista está reiterando. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Então, ele é que vai nos auxiliar, vai nos proteger, escudo e proteção, né? Nele se alegra o nosso coração. Então, a alegria está nessa conexão com o Senhor, pois confiamos no seu nome. Entende, pessoal? Que a Bíblia não... A Bíblia é clara. Eu não sei porque tem algumas pessoas que se perdem, pessoal. Tem que ler espiritualmente a Bíblia. Aí o que é que a Bíblia fala? Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é isso, pessoal. A esperança vai dar a você a fé para você esperar aquilo que você não está vendo. Mas se você só fica vendo, você tem esperança em conseguir só coisa visível, isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Por isso que esses coach, essas pessoas dizem que isso não é espiritualidade, pessoal. Porque tem que dar uma esperança além do que você está vendo, tá? Aí ele fala, Jó 14, versículos 7 e 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará o seu renovo. Então, aquela árvore que somos a gente, que tem que dar o fruto, por isso que Cristo disse, eu vejo vocês como árvore, né, que tem que dar fruto. Tem umas que já pecaram, então, mesmo que ela seja cortada, mesmo a dificuldade, né, haja um corte, a árvore vai nascer um renovo. O renovo é o galho de novo vai surgindo, para ele se tornar árvore e dar o fruto. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 15, versículo 14. Tudo que Dante for escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança.
Então, pessoal, a escritura foi feita para dar esperança a gente, porque tem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é a essência da palavra, é aquela água pura que vai regar essa esperança na gente. Então, a escritura foi feita para que a gente tenha esperança. Aí tem muito rasgando a Bíblia, tem muito dizendo que a Bíblia, ninguém para ler mais a Bíblia, a escritura do que tem ali. Ele está querendo fazer o quê? Fazendo matar a sua esperança. Nossa, pessoal, é muita maldade. Eu estou vendo isso aqui, pessoal, na minha cara, nas redes sociais aí. Tá? Eu estou aqui. Quem assiste meu vídeo aqui não vai cair nesse engano. Porque eu estou aqui para explicar todos esses detalhes. Eu estou usando meu conhecimento, minha força, meu coração, minha energia do coração, minha conexão com a Espírito, para vocês não caírem nessa armadilha. Tá? Aí, Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio e cuja esperança está posta no seu Deus. Então, aquele que tem o auxílio está na conexão desse Deus, que é o Deus lá de Abraão, de Jacó, né? O Deus está posta, ele vai ter esperança. Quem não tem a conexão, pessoal, eu sinto muito, não tem a esperança da verdadeira espiritualidade. Estão aí dormindo, estão vivendo nessa esperança falsificada e criada por essa matriz. Eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês ficarem atentos. Quem está no meu canal, assiste meu vídeo diariamente, não vai cair nessa cilada, tá? Porque aqui eu falo na lata. Aí ele fala, Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que faço o plano que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Então, Deus que fez o nosso plano e enviou a gente para a gente colocar esse plano aqui nessa realidade. Mas o que é que a gente faz? Desvia do plano de Deus. Então, quando você desvia, você fica sem esperança e sem futuro. Quem está desviado da conexão com Deus está sem esperança e sem futuro, pessoal. Sinto muito. Então, se quer voltar a ter esperança e futuro, volte a conexão com a espiritualidade. Volte essa conexão com a espiritualidade, com humildade, sabe? Para que você tenha esperança. Aí ele fala, Salmo 42, 11. Por que você está assim triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Olha o que o salmista fala, pessoal. Ele disse, por quê? Então a alma dele estava perturbada, estava triste. Ele disse, não fica assim. A consciência dele falando, né? Pois, porque está perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. A gente tem que pôr essa esperança na conexão. A sua alma tem que pôr a esperança na conexão com Deus. Se você não tem a conexão com Deus, você está sem esperança, pessoal. Nossa, é muita coisa, viu, pessoal? Aí, Romano 15, versículo 13. Que o Deus de esperança. Então, Deus é o Deus da esperança. Encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele. Então, a nossa confiança tem que estar nesse Deus, nessa conexão, para que você transborde de esperança. Então, você vai transbordar isso para a pessoa. A pessoa que não tem esperança, ela vai começar a querer entrar, ou como você é diferente, ela quer entrar também nessa esperança. É aí o momento de você levar ela para a conexão com a espiritualidade, né? Isso tem acontecido aqui no meu canal, pessoal. Graças a Deus. Então, para você transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então,
pelo poder do Espírito Santo dessa conexão, você vai transbordar essa esperança para as outras pessoas que não têm. Tá? Aí ele fala, Efésios 1, versículo 18. Ora, oro também para que os olhos do seu coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança para o qual ele chamou, a riqueza da sua glória e a herança dele no santo. Então, pessoal, o apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos em Efésios para que Deus abrisse os olhos. Então, qual é os olhos do coração? É os olhos espiritual. Para que você seja iluminado, a fim de que você conheça, então, você experimentasse a esperança para o qual ele vos chamou. Então, esse Deus chamou a gente para a esperança. Não é para a gente ficar na desesperança, pessoal. De não acreditando em nada, não tem não, não tem nada. Então, o que é que a gente vai ficar fazendo aqui, pessoal? Se a gente não vê com a missão de alma, de vida para essa realidade, ele chamou você para essa esperança, para a riqueza da glória e herança dele no santo. Foi para isso que Deus nos chamou. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 5, 1, versículo 2. Aqui é só versículo, pessoal. Aqui não é só um versículozinho, não. Aqui é uma carreada que eu falo, tá? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Tendo sido já justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, você está em paz, porque você está em conexão. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio que obtivemos acesso pela fé. Então, temos acesso a esse Deus e esta graça no qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança. Então, quem está conectado tem esperança da glória de Deus. Tá, pessoal? Quem não está em conexão com as pessoas está sem esperança na vida. Está aí levando a vida sem alegria, sem sabor, sem a conexão com a verdadeira vida. É isso, tá? Aqui você vai ficar sabendo de toda a verdade, pessoal. Aqui não vai ter engano para você, tá? Isso é um compromisso da minha alma, tá? Pode acontecer alguma coisa comigo, pode acontecer, mas eu tenho esse compromisso da minha alma em falar só a verdade para você. Aí ele fala, 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, tem uma esperança, pessoal. Olha o que Pedro fala. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança. Então, para que a gente andasse nessa esperança viva, não essa esperança morta dessas coisas só aqui, dessa realidade, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, por meio da ressurreição, isso mostra que a gente tem uma esperança. Mesmo a gente morto nessa carne, a gente vai estar vivo. E Cristo pode trazer a gente um corpo glorificado, ele vai trazer a gente um corpo para que a gente possa estar até nessa dimensão, em outra dimensão. Tá? Aí, Tito 3, versículo 7. Ele fez a fim de que, justificado por sua graça, nós tornemos seu herdeiro, tendo a esperança da vida eterna. Então, ele nos justificou pela graça, tornou o seu herdeiro, para a gente ter essa esperança da vida eterna, pessoal. Tá? Tito também fala, né? Aí,
1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Irmão, não quero que você seja ignorante quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aquele que neles dormiram. Então, mesmo aquele que já dormiu, cessou a vida aqui, ele continua uma jornada espiritual, Deus pode trazer com ele, com Jesus Cristo, para aqueles que estão dormindo espiritualmente. Tem esperança, pessoal. Ele nos chamou para que você não se entristeça. Tem esperança, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 8, 24, 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Então, a esperança que é Cristo. Mas a esperança que se vê não é esperança. Então, se você vê, não é esperança. Então, se está prometendo os cotos de esperança do que você está vendo aqui, não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então, aguardamos pacientemente, né? Aí ele fala, Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança. Então, alegre na esperança, que é essa conexão com o Cristo interior. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. A gente tem que fazer isso, pessoal. Ah? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, que é Cristo, né? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então, é através dessa conexão com o Espírito Santo, com a centelha divina, que essa esperança a gente vai estar conectado com essa esperança, que é o nosso Cristo interior. Essa esperança é nosso Cristo interior que está sobre a gente, né? Ele derramou em nosso coração. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Hebreus 1, né? Já falei, a fé é naquilo que se não vê, né? Aí, Colossenses 1, versículo 4 e 5. Pois temos ouvido falar da fé que você tem em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouvimos por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, pessoal, olha o que apóstolo Paulo tem ouvido dos Colossenses. Ouvido que você tem a fé em Jesus Cristo e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que estava reservada a vocês no céu. Então, esses irmãos estavam demonstrando aquele amor, fazendo a boa obra, por causa da esperança que ele tinha de vocês no céu, né? De alcançar, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade pelo Evangelho. Então, foi através do Evangelho que você ouviu que essa esperança vai levar você para o céu. Então, aqueles irmãos estavam nessa esperança, pessoal. Estava conectado. E o apóstolo Paulo ouviu falar sobre esses colossenses que estavam lá. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 3,12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Né? Aquele que tem esperança mostra muita confiança, pessoal. Quem não tem esperança não vai mostrar confiança. Ele vai mostrar o quê? Sem confiança. Então, tem que ter confiança. Aí ele fala, Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. Então, a nossa esperança tem que estar em ti, como o salmista está falando. Tem que estar nele.
as outras coisas aqui vai ser acrescentada graças a Deus. Veio alguma coisa, graças a Deus. Não veio, graças a Deus também. A gente tem que ser grato. Entende? Aí, Salmo 119, 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Mas a tua palavra, depositei a minha esperança. Então, temos que depositar nossa esperança também na palavra de Deus, para que a gente não se desfaleça, não caia na desesperança, no egoísmo, na presunção, a gente não caia nisso, tá? Então, temos que depositar nossa confiança, nossa esperança na palavra de Deus também, na verdadeira essência da palavra, né? Aí ele fala, 1 Timóteo 4, versículo 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente do que crê. Então, pessoal, Deus quer salvar todos os homens, mas é especial para aqueles que estão crendo. Se trabalhamos e lutamos, é por causa que depositamos a nossa esperança no Deus vivo. Então, estava nessa conexão com esse Deus vivo, não com Deus morto. Porque se você estiver morto, você não vai ter relacionamento com o Deus que é vivo. Entende? É o que tem muitas pessoas mortas espiritualmente, tá querendo dizendo que é do Deus vivo, e não é do Deus vivo. Tá? O falar dele, pelo comportamento, está mostrando que é um Deus morto, não é Deus vivo. Então, ele falou que a esperança dele está no Deus vivo. O Salvador, que é o Salvador de todos os homens, especialmente, tem uma especialidade, dos que crê. Então, se você crê, você tem um especial para que você seja salvo. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Timóteo 6,17. Ordene que os ricos no presente mundo que não seja arrogante. Então, não entre no egoísmo presunçoso, arrogante, né? Nem põe a sua esperança na incerteza da riqueza. Então, essa riqueza aí, pessoal, é uma incerteza. Mas em Deus, que de tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Então, todas essas coisas vêm da espiritualidade, vêm de Deus, pessoal. A nossa conexão, se você se conecta com esse Deus, a sua esperança, ele vai prover tudo ricamente para nos satisfazer a nossa alma, entende? Não o nosso ego, tá? Aí, Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, ele está encorajando aos irmãos hebreus se apegar a essa esperança, se apegue a ela, que é Cristo, a nossa esperança, é essa conexão com o nosso Cristo interior. Professe ela, fale dela, fale da espiritualidade. Pois aquele que prometeu, que é Deus, ele é fiel. Então, Deus é fiel, pessoal. Tenha certeza, se apegue com firmeza, se afirme nisso. Não deixe a sua esperança morrer, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 3, versículo 15. Antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, aquele que tem esperança está conectado com Deus, com a espiritualidade. Então, quando aqueles que estão sem esperança, ele vê, você tem que estar com o coração contrito, né? Santificado em Cristo, contrito com Cristo. Esteja preparado para responder. Então,
esteja preparado, esteja na conexão. E qualquer pessoa que pedir a razão da esperança, então, ouça, por que essa esperança, essa confiança em toda, como é que, onde você tem? Aí você fala dele sobre essa conexão com o Cristo interior, fala sobre ele da espiritualidade, a esperança que está dentro da gente. Por isso que a gente não tem que deixar que alguém venha e mate essa esperança no nosso coração, pessoal. Não podemos deixar, pessoal. Por isso que temos um escudo, temos um bloqueio quando vinha esses tipos, a gente tem um escudo, é a nossa proteção, é essa conexão, entende? Porque se a gente perde isso, acabou. Se a gente perde a conexão com Cristo em nosso coração, né? A gente não vai estar preparado para responder. A gente está sem esperança. A gente está sem esperança. O boi morreu. Ai, meu Deus. Entende? Como é que você vai responder a outra pessoa para ela ter esperança que Cristo nessa conexão com a espiritualidade? Entende? Então, estar preparado é você estar nessa conexão, porque qualquer pessoa que vir pedir, perguntar a você sobre a razão da esperança que há em vocês, vocês vão responder, tá? Aí o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 15, versículo 19, para terminar o nosso vídeo. Maravilhoso, né, pessoal? Aí ele fala no 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Nossa, pessoal, isso é muito forte. Porque se você espera só em Cristo, só nessa vida, né? Essa realidade aqui, foi por isso que eu coloquei a minha pergunta. Por que a nossa esperança não só está nessa realidade? Por quê? Porque a gente tem que ultrapassar essa realidade. A nossa esperança tem que ultrapassar. Então, se você só coloca que você só vai ganhar a prosperidade, ganhar uma coisa aqui nessa realidade, você é um miserável. Não foi eu que falei não, viu, pessoal? Foi eu não. O apóstolo Paulo aqui, ó, em Coríntios lá. 1 Coríntios 15, versículo 19. Foi ele que falou, ó. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Então, somos o mais miserável. Estamos na miséria. Porque se você ficar buscando a conexão só nessa, você vai perder a esperança, a conexão com o Deus infinito, com o Cristo que está no nosso coração. Você vai perder. E aí você perdeu tudo. Se você perde essa conexão, você perdeu tudo. Você pode ter quantos dólares tiver nesse mundo aqui, pessoal. Você ter trilhões de dólares, mas se você perder essa conexão, você perdeu tudo. É a verdade, pessoal. Eu tenho que falar isso aqui. No meu canal, eu falo. Se eu tivesse agora em um grupo religioso que prega prosperidade, ou então em um grupo espiritualista que está aí também pregando para... eu não ia poder falar isso aqui. Você entende agora porque eu não me afilio nada? Porque eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal. Da alma, da espiritualidade mesmo, porque os outros estão falando diferente aí. Tá? E tá até matando a sua esperança, matando a sua alma, né? Tirando a sua esperança. Quando tira a esperança, mata a sua alma, tira a sua fé. Então, é isso que eles estão fazendo. Mas aqui você vai ter esperança, fé, alegria, paz. É isso que esse pessoal que estão aqui assistindo meu vídeo sente e me dá o feedback sobre isso. Ele me dá o testemunho de que ela está sentindo na alma dela. Essa é a riqueza, pessoal. Não deixe ninguém tirar essa esperança do seu coração, pessoal. Nenhum grupo religioso, nenhum estudioso aí, não deixe ninguém tirar essa esperança. Tá certo? Porque eu vi aí que tem um bocado aí matando a esperança das pessoas. Tá?
Agradecer, pessoal, a esse Deus que nos dá essa esperança no nosso coração, a nossa alegria, a nossa paz. Obrigado, obrigado, espiritualidade. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, né? Agradecer a vocês também por dedicar o seu tempo a estar assistindo meus vídeos, né? Aqui eu falando de espiritualidade. Obrigado pela sua disposição, né, pessoal? Por tudo. E agradecer a espiritualidade, né? E a Deus. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Tchau!